Fala DG escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso, que todo mundo esteja se cuidando. Pessoal, no dia de hoje a gente vai ter mais um vídeo evolução correta. Esse daqui é um vídeo evolução correta um pouquinho diferente, porque a gente vai estar falando sobre uma Digimon que não tem exatamente uma forma inicial, Vamos dizer que a forma inicial dela, por enquanto, funciona de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas eu vou explicar pra vocês, vou deixar claro pra vocês porque é assim. Então a gente vai falar de mais um Digimon que apareceu pela primeira vez em Digimon Frontier. Então, vamos começar? Vambora! Então, Digi escolhidos, essa primeira parte do vídeo eu quero usar para deixar bem claro para vocês que essa Digimon vai começar de uma forma um pouco diferente aqui na evolução correta. Então, o problema, pessoal, é que ela não tem uma forma anterior, uma forma inicial, um nível criança, né, um nível rookie correto feito para ela. Diferente do que aconteceu com os outros dois Digimons de Digimon Frontier que eu já falei, no caso o Flamon e o Strabimon. Vindo dessa linha evolutiva aqui, a gente não tem um Digimon que foi feito exclusivamente para ela, né? Quando ela estava sendo criada como uma forma inicial. Então, muitas pessoas ficam com dúvida nisso, tipo, de onde esse Digimon começa? Então, aqui nessa parte eu já quero deixar bem claro. Esse Digimon, queira ou não, ele vai sim poder vir de uma Digitama, que vai aparecer aí para vocês. Ele pode vir dessa Digitama, alguns Digimons vão nascer dessa Digitama e vão alcançar uma evolução que vai chegar na Digimon pilar deste vídeo, né? Porém, são Digimons que, na minha opinião, não ficam tão certos para ela, né? Então, um exemplo que eu vou deixar para vocês é a Salamon, né? Também chamada de Plotmon. Ela é uma das evoluções anteriores possíveis para essa linha evolutiva. Porém, eu não vou usá-la aqui, porque eu acredito que ela não fique muito bem para essa linha evolutiva, certo? Em segundo lugar, existe uma Digimon que foi criada um tempo atrás, que muitas pessoas, inclusive eu, acreditam que ficaria perfeita como nível inicial para essa linha evolutiva, que é a Tinkermon. Então a Tinkermon vai aparecer para vocês aí. Que é basicamente baseada na Sininho do Peter Pan. Ela é um Digimon fada de nível iniciante e que poderia facilimamente evoluir para essa linha evolutiva aqui que a gente vai estar conversando. Porém, até hoje, isso não aconteceu oficialmente em lugar nenhum. Em nenhum jogo, em nenhum anime, em nada. Então, oficialmente, eu não tenho como citar ela como nível inicial dessa linha evolutiva, apesar de eu querer muito fazer isso, né? Então, se vocês quiserem imaginar que a Tinkermon é o nível inicial dessa linha evolutiva, imaginem, não tem problema. Porém, por último, obviamente, eu vou deixar como essa linha evolutiva começa mesmo, que é através da humana, né, da Digi escolhida Izumi, né? O nome dela em japonês, mas o nome dela era Zoe em americanizado, o nome que a maioria das pessoas aqui conhece ela. Que é a Digi escolhida que se transformava na Digimon inicial dessa evolução correta. Então, é através dela, tá bom? Apesar dela não ser um Digimon, era assim que acontecia na temporada Digimon Frontier e ela vai aparecer assim aqui, tá bom? Isso daqui que eu tô mostrando pra vocês vai ser uma coisa que provavelmente vai acontecer nos vídeos sobre outros Digimons de Digimon Frontier no futuro. Então já fiquem acostumados que coisas assim vão acontecer de novo, tá bom, pessoal? Então, assim como a gente chegou aqui agora, em outros vídeos a gente vai chegar nisso agora também, a parte inicial acabou. Então a partir de agora a gente vai falar sobre o Digimon que é pilar desse vídeo aqui. Que nesse caso aqui vai ser a Kazemon, também chamada de Fairimon. Então, pessoal, de cara eu quero falar para vocês sobre a aparência e nome. Ela é um Digimon feminino, né? É uma menina fada, basicamente, com asas de fada enormes, quase que transparentes nas costas dela, cabelos bem longos da cor roxa púrpura, né? Bem clarinho, que combina com a cor do resto das roupas e armaduras que ela usa, né? Tem o símbolo que representa o vento nas luvas que ela usa, né? Super legal, tem um visor que fica na frente dos olhos, lembra um pouco os Digimons Anjo, como a própria Angeomon, de algumas maneiras, né? Aqui que tá uma coisa muito interessante, pessoal. Essa Digimon, no nome dela, é chamada de Fairimon, né?
Isso em japonês, o nome dela é Fairimon, né? Que significa literalmente monstro fada, né? No inglês. Então pensa bem, em japonês eles estão usando o nome em inglês para fada, Fairimon. Porém, quando essa Digimon veio do Japão para os Estados Unidos e recebeu um nome americanizado, eles chamaram ela em alguns lugares de Kazemon, né? E isso foi colocado também em outras dublagens, como a própria dublagem brasileira, chamavam ela de Kazemon. O que acontece, pessoal, é que kaze é um tipo de palavra no Japão usada para representar o vento, né? E combina com ela, porque ela é uma Digimon que usa o vento para atacar, ela é um espírito do vento, né? E o problema aqui é que, por que eles estavam usando um nome em japonês no nome americanizado, sendo que no Japão eles estão usando um nome em inglês? Não faz sentido. Por que eles não continuaram usando Fairimon mesmo? Fez uma mudança que não faz sentido nenhum, porque na maioria das vezes eles literalmente mudam o nome porque a palavra em japonês não fica muito bem entendida pelas pessoas do ocidente. Mas dessa vez eles fizeram o completo oposto. Eles trocaram o nome em inglês por um nome em japonês que ninguém ia entender. Mas a gente tem que simplesmente aceitar esse tipo de coisa, vai saber por que eles fizeram isso. Ela também já foi chamada de Sylphimon, né, em algumas cartas no nome em japonês. Também já foi chamada de Elfimon, que é basicamente monstro elfo. Mas são nomes que muito raramente apareceram para ela. O nome original dela mesmo é Fairimon, né? Mas se você quiser chamar ela de Kazemon, porque é assim que você conhece, tudo bem, não tem problema. Então, pessoal, sobre a personalidade dela e a descrição dela, ela, como a gente já sabe, é um Digiespírito do vento, né? Basicamente, o Digiespírito humano do vento. Nesse caso aqui, ela vai ficar na parte de nível adulto dos Digimons, que normalmente é onde a força desse Digimon ficava. Basicamente, nos outros vídeos pro Flamon e pro Strabimon, os níveis iguais aos da Fairimon ficavam no nível adulto. Ela também vai ficar aqui. É aqui que a linha evolutiva basicamente vai começar pra gente nesse vídeo, né? Descendente de um dos 10 guerreiros, com certeza. Nesse caso, espírito humano, por isso a aparência dela lembra mais o de um ser humanoide, né? Nesse caso, uma fada. Como personalidade, é dito que ela é um Digimon muito alegre, que gosta de pregar peças, mas de uma forma muito inocente. Então não é aquele Digimon que ele é maldoso em pregar peças nos outros, como o Impimon, por exemplo. Não, ela faz isso para se divertir, porém não de uma forma maldosa, apenas porque ela acha super divertido fazer esse tipo de coisa. Bem personalidade de uma fada, né? Muito otimista, faz as coisas muito de bom coração, supera dificuldades, sempre vendo as coisas pelo lado positivo. Essa é a personalidade que foi atribuída a ela, né? Sobre os poderes dela, todos focados em vento. É dito aqui uma coisa muito interessante, que ela consegue gerar Kamaitatis, né? E Kamaitachi, pessoal, é literalmente um tipo de yokai, né? Um tipo de espírito que no Japão é dito que gera ventos, que gera tornados. Então, normalmente ela gera alguns tornados que parecem que têm vida própria, e eles vão para cima dos inimigos, ventos que têm vida própria, né? E ela normalmente é um Digimon que, apesar de usar ataques de vento, luta fisicamente muito bem, principalmente com as pernas. Então ela chuta, dá várias voadoras, planta bananeira e gira as pernas assim que nem um capoeirista. Ela luta muito bem fisicamente, principalmente usando chutes, e ela consegue gerar esses tornados, esses ventos que ela usa através das pernas dela, dando chutes com toda a força para mandar vento na direção dos inimigos, né? Apesar dela conseguir usar vento com os braços, com as mãos também, se ela precisar, né? Então, pessoal, essa é a Fairimon, super legal. Agora a gente vai para o que seria a evolução de nível perfeito dessa linha evolutiva. Vambora! E quando a gente chega no nível perfeito dessa linha evolutiva, a gente vai estar falando da Shutumon, né? Essa que vai aparecer para vocês aí. Muitos vão conhecer ela também como Zephyrmon, né? E os dois nomes ficam corretos, eu já vou explicar os nomes para vocês, vamos falar da aparência. Agora, se vocês olharem para ela, ela ainda lembra bastante o que era a Fairimon, né? Até nas roupas, como a armadura fica no corpo dela, porém um Digimon mais fera, vamos dizer assim. Que combina com ela, obviamente, porque
esse Digimon é literalmente o espírito fera dos ventos, né? A Shutumon aqui ela parece bastante com uma arpia, né? Ela tem asas nas costas, na cabeça dela ela tem asas também. Os cabelos dela lembram ainda penas, né? Então é um Digimon bem mais animalesco, combina perfeitamente com o que ela quer passar, né? Ela tem até garras nas mãos e garras nos pés e tudo mais. Então, pessoal, sobre os nomes. São nomes complicadinhos, mas eu vou tentar explicar para vocês. Shutumon é o nome original japonês, enquanto Zephyrmon é o nome que foi dado no americanizado. Incrível como dessa vez eles acertaram, né? Por que na Fairimon eles fizeram toda aquela bagunça, ninguém sabe. Mas, bom, Shutumon, pessoal, eu acredito que se refira a uma palavra chamada Shutsu, que é um aumentativo de Shu, lá né, no Japão, que tem a ver com a personalidade dela, porque ela é um Digimon muito sério, muito composto e que sempre se coloca acima das coisas e acima das expectativas. E essa é uma palavra que se refere a isso, acima do melhor, sabe? Se é alguém que supera, se é alguém que supera as adversidades, né? É super interessante isso pro nome dela, que tem a ver mais com personalidade nesse caso. Porém, Zephyrmon eu acho que é um nome que combina ainda melhor com ela, né? Porque Zephyr é literalmente o nome dado para um deus grego, uma deusa grega dos ventos. Então combina bem com ela, porque óbvio ela é o espírito do vento, né? Sobre o nome Shutumon, pessoal, pode ser que tenha outros significados. Eu acredito que outras pessoas vão saber identificar melhor do que eu isso, mas eu dei uma pesquisada e eu achei isso, então espero que seja o mais certo possível. Nesse caso sempre tem vários significados, é meio complicado. Então, sobre a personalidade dela, pessoal, o que ela representa? Bom, ela, como eu disse, é também baseada em um dos 10 guerreiros lendários, o mesmo que a Fairimon. Ela, no caso, é o espírito fera do vento, né? E normalmente os espíritos fera eram mais fortes, um pouco mais fortes até do que os espíritos humanos em Digimon Frontier, por isso normalmente eles são colocados como nível perfeito de evolução, né? Então, nesse caso, a Zephyrmon fica nesse lugar aqui. Então, é dito, pessoal, que ela tem uma personalidade bem interessante. Ela é super séria, super forte para tudo que ela faz, né? Ela parece bastante com um samurai, com uma ninja, assim, o jeito como ela se comporta, né? O tipo de personalidade que ela tem. Porém, é dito que ela, no fundo, gosta de deixar os outros envergonhados, os outros sem saber o que está acontecendo. Então, muitas vezes ela simplesmente chega perto de alguém e conta uma piada ruim só para a pessoa ou o Digimon ficar desconcertado. Por que ela faz isso? Não sei, mas tem a ver com a personalidade dela, né? Apesar disso, ela ainda é muito séria, ela sempre gosta de superar as expectativas, ela sempre gosta de mostrar como se ela fosse a Digimon mais forte, mais superior, né? Super legal isso. Então, sobre as habilidades dela, pessoal, é dito que ela ainda controla o vento, dessa vez de uma forma muito mais feroz, então muitas vezes ela cria tornados enormes para atacar seus inimigos. É dito que quando ela se sente bem, ela começa a voar pelo mundo, ela controla os ventos para que os ventos carreguem ela e ela simplesmente abre as asas e vá planando, voando pelo mundo digital. Super interessante isso, né? Para um Digimon que controla os ventos e tem asas, fazer uma coisa como essa é até que natural, se você pensar bem, né? Tem uma parte aqui que é muito curiosa, que é o fato de que ela aparentemente ataca seus oponentes usando uma magia secreta da Mesopotâmia, né? Então é interessante que eles citem a Mesopotâmia aqui agora. Quem já estudou a história na escola já deve ter ouvido falar de Mesopotâmia. Bom, o que acontece, pessoal, é que a Mesopotâmia fica localizada em um lugar que tem cadeias de montanhas, né? E nesse lugar é dito que os ventos guiam as pessoas e que tem algumas coisas a ver com os ventos que vêm de lá, né? Então provavelmente é por isso que eles estão citando a Mesopotâmia aqui, até porque essa Digimon representa um dos espíritos do vento. Então, super interessante eles estarem usando essas coisas como base para fazer alguns detalhes para esses Digimons, super legal. Então agora que a gente já falou do primeiro nível perfeito, a gente vai falar do segundo nível perfeito, então vamos lá. Então, pessoal, como eu fiz nos outros vídeos de Digimon Frontier,
aqui a gente vai falar da evolução dupla, né? E essa evolução dupla é uma que não apareceu em Digimon Frontier, mas é oficial, tá? São evoluções duplas como essa que foram criadas na época e acabaram não sendo usadas em Digimon Frontier, porque eles literalmente não tiveram tempo e dinheiro para fazer a temporada ser mais longa, senão Digimons como esse que eu vou citar aqui agora teriam aparecido lá, né? Infelizmente, isso aconteceu. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar falando de uma Digimon chamada Jet Silphimon, né? Essa que apareceu para vocês aí. Vocês não vão ver nessa imagem que eu vou estar colocando para vocês, que é uma imagem grande, mas esse bastão que ela está segurando na mão dela, quando vocês verem a imagem pequena, é um catavento gigante, né? É um catavento azul e branco gigante que ela usa com ela. Então, sobre a aparência dela, pessoal, ela é literalmente uma mulher avião. Então, se você já assistiu alguns animes mais recentes que tem lançado por aí, tem uns animes sobre meninas que se transformam em aviões, meninas que se transformam em naves espaciais. Bom, a Jet Silphimon já fazia isso muito antes desses animes serem lançados, né? Ela já era um Digimon mulher avião. Inclusive, ela tem um aviãozinho na cabeça dela que ela usa como chapéu, né? Então, a roupa dela, pessoal, é para lembrar mais ou menos a mistura da Fairimon e da Shutumon fundidas, né? Apesar disso, ela ganhou várias partes novas, porque basicamente as asas que ela tem nas costas parecem uma versão de asas de avião equipadas nela, né? Basicamente. E fora isso, ela tem uma máscara no rosto e os cabelos azuis que lembram os cabelos a cor, pelo menos, dos cabelos da Shutumon, e o catavento gigante que ela leva para todo lugar que ela vai, né? É super interessante ela usar um catavento até, porque muitas pessoas usam cataventos para medir a velocidade dos ventos, né? E ela, com certeza, é um Digimon que representa os ventos, até porque normalmente ela seria a união, a fusão de duas Digimons espíritos dos ventos, né? Sobre o nome, bom, vocês vão reconhecer o nome Silphimon, porque muitos de vocês sabem quem é a Silphimon, da linha evolutiva do Haunkmon, né? Aqui ele representa a mesma coisa, porém com o jet no começo. Então, mesmo significado. Sylph é basicamente uma ninfa dos ventos, né? Um espírito dos ventos da mitologia, né? Quase como uma deusa, uma fada também, né? Que tem o mesmo significado que a outra Silphimon também, porém aqui o jet de jato, né? Então basicamente a tradução do nome dela é monstro, espírito dos ventos a jato, alguma coisa assim, né? Esse é a jato com certeza, porque ela é baseada em aviões, né? Então, por que dois Digimons mitológicos, uma fada e uma arpia fundidas, geraram uma mulher avião? Não sei, pergunta para os criadores de Digimon, eles que acharam que era uma ideia maravilhosa. Eu só acho que ela é um Digimon super interessante, criativo e diferente. Então, vamos para a descrição dela. É dito, lógico, que ela é muito forte agora. Ela chega no nível Mega. Pode ser que ela chegue em força de nível Mega, com certeza. Porém, normalmente esses Digimons evolução dupla são colocados no nível perfeito também, tá bom? E por isso ela vai ficar no mesmo lugar que a Shutumon estava, só que considere ela um pouco mais forte do que a Shutumon. É dito que ela conseguiu finalmente alcançar um nível de poder muito superior, porque obviamente ela é a fusão dos dois espíritos do vento, o humano e o fera, então ela é um Digimon bem mais forte do que o normal, né? E tem habilidades desconhecidas, nesse caso baseadas nos ventos, né? É dito que ela usa os ventos e todo o poder dos ventos para estar voando pelo céu, só que ela voa como uma grande máquina voadora a jato, né? Como um avião a jato. Então eu imagino que, apesar da gente ver na imagem que ela parece um Digimon pequeno, pode ser que ela seja um Digimon bem grande por ela ser baseada em aviões, né? Mas quem sabe, a gente vai ter que ver ela em uma animação, em um mangá, pra gente ter uma certeza. Mas é dito que ela voa como um avião a jato, né? E aviões a jato são muito rápidos, muitas vezes superando a velocidade do som e coisas do tipo. Então, com certeza ela deve voar numa velocidade incrível usando os ventos, né? É dito que, assim como o vento que você não consegue enxergar quando ele se move, você não consegue enxergar ela quando ela está voando. O que é muito interessante, porque eles não explicam exatamente por quê, né? Então pode ser que você não enxergue ela porque ela voa muito rápido, ou porque ela simplesmente se disfarça como uma miragem por trás dos ventos, alguma coisa do tipo, né? Eu imagino que seja por causa da velocidade, mas quem sabe, né?
Então tem algumas coisas interessantes aqui, principalmente sobre os ataques dela. Ela tem um ataque chamado Jet Binter, né? Jet Binter, que basicamente ela aponta os dois braços para frente e das armaduras, das luvas dela, ela atira rajadas de vento super poderosas, né? Jet Binter é um nome interessante porque Binter é uma empresa de aviões, uma empresa de aeronaves que existe de verdade mesmo, né? Então nada mais é do que um Binter a jato, então um avião dessa empresa a jato. Por que eles quiseram dar esse nome para esse ataque, não sei, só porque ela é baseada em aviões, provavelmente, né? E daí ela tem um segundo ataque que usa esse catavento gigante, que é chamado de Ultra Turbulence, né? Ou Turbulência Suprema, alguma coisa do tipo. Que basicamente ela coloca esse catavento na direção dos inimigos, ele gira numa velocidade impressionante, criando um vento poderosíssimo e gigantesco que vai na direção do inimigo e que causa uma grande turbulência em todos os seus inimigos, né? Super interessante, super legal e criativo, né? Normalmente a gente não vê Digimons tão criativos quanto essa, que é um Digimon que literalmente é uma mulher avião que usa um catavento para lutar. Então super legal. Essa foi a Jet Silphimon, pessoal. E o que acontece agora é o seguinte: a gente não tem um nível mega mesmo para ela, né? Não foi criado. No caso, o último Digimon dessa linha evolutiva teria que ser a Jet Silphimon, mas não é. Não é porque a gente tem o Digimon acima do Mega que ela pode se transformar. Então, vamos para ele. Então, pessoal, o que eu vou estar fazendo aqui é pulando o nível Mega convencional e colocando esse Digimon normalmente onde eu coloco os Digimons acima do Mega, porque são Digimons muito poderosos como ela, acabam ficando nesse lugar. Mas se você quiser considerar ela um nível Mega convencional também, não tem problema nenhum. A gente vai estar falando sobre a última evolução dessa linha evolutiva, a Ancient Irismon, ou Ancient Irismon, chame como você quiser, fica certo das duas formas. Então, pessoal, aqui a gente vai estar falando sobre uma forma antiga direto, né? Normalmente, tanto a Shutumon, quanto a Jet Silphimon, quanto a própria Fairimon tem capacidade para estar se transformando, evoluindo para ela, tá? Mas ela tem que ficar nesse lugar porque é o nível que ela tem, né? Então, sobre a aparência dela, ela parece o que as outras formas também pareciam. Uma mulher pássaro, né? Ou um corpo de mulher, uma cabeça de pássaro, ou pelo menos uma armadura que se parece com isso. Muitas penas coloridas como a do arco-íris, asas douradas, umas ombreiras verdes bem grandes, né? Que dão uma aparência super legal. Ela usa uma espada de esgrima para estar lutando e... Fora isso, em outras partes da armadura dela, ela parece ter partes que parecem com de pássaros, né? Como as garras nos pés, né? Super legal. Então, o nome dela, pessoal, Ancient Irismon, a deusa Iris, ou Iris, né? Da mitologia grega, né? Ela literalmente era a personificação do próprio arco-íris, deusa dos arco-íris, e também considerada a mensageira dos deuses, né? Por quê? Porque ela conseguia voar pelo mundo ou para onde ela quisesse ir e andar por cima dos arco-íris e levar mensagens rapidamente. Super interessante isso. Essa é uma coisa que a própria Ancient Irismon consegue fazer também. Então, dentro dos 10 guerreiros, a Ancient Irismon basicamente é a Digimon que representa o vento. Ela é literalmente o Digimon do vento, do espírito do vento. Por isso mesmo que ela fica aqui nessa linha evolutiva, né? Todas as outras só existem porque a Ancient Irismon existiu no passado distante do mundo digital. Salvou o mundo no passado, era um dos Digimons dos 10 guerreiros que lutou contra a ameaça do Lucemon quando ele apareceu pela primeira vez, né? Então, é dito que ela tem asas douradas, e essas asas douradas dela são muito especiais, porque ela consegue voar com uma forma muito bonita e de uma maneira muito veloz, usando essas asas poderosas, né? Então, ela tem poderes não só sobre os ventos, mas também sobre os arco-íris, pessoal. Isso está dentro dela, que tem a ver com a deusa que ela representa, né? É dito que ela consegue criar pontes de arco-íris, por onde ela consegue usar esses arco-íris para estar se movendo para onde ela quiser. Não precisa ser pelo céu. Ela pode criar uma ponte de arco-íris que vai para baixo do mar, que vai para o espaço, que vai para dentro de uma montanha, de uma caverna. Ela pode, e ela usa essas pontes de arco-íris para estar se locomovendo para onde ela quiser com muita velocidade. Qual velocidade? Não sei, eles não dizem aqui,
porém é uma velocidade muito grande com certeza, né? Por ela ser um Digimon muito poderoso. Fora isso, ela tem o controle total sobre os ventos, e ela vai usar esses ventos para estar se locomovendo e para estar atacando seus inimigos de forma muito poderosa nesse caso, né? Ela usa essa espada dela para lutar com certeza, até porque todas as Digimons dessa linha evolutiva praticamente lutam fisicamente muito bem. Nesse caso, ela vai lutar fisicamente usando sua espada muito bem, né? Ou para gerar ventos, sei lá. Dentre os ataques que ela tem, ela cria uma colossal, gigantesca tempestade de ventos aonde ela quiser. Ela faz continuamente tempestades de vento aonde ela quiser no mundo digital. É um ataque chamado Storm Geyser, né? E ela tem um outro ataque que é onde ela concentra luzes, né? Com as 7 cores do arco-íris, onde ela cria um laser poderosíssimo, brilhante, para acertar seus inimigos. É um ataque chamado Rainbow Symphony, né? Ou Sinfonia do Arco-Íris. Super legal. Então, da Ancient Irismon, pessoal, foram passados as habilidades no futuro, foram transferidas para todos os Digimons que tem classe Homem-Pássaro ou Digimons Fadas, né? Então todos eles têm um pouco da Ancient Irismon dentro deles. Assim como as formas anteriores dela mesma dentro dessa linha evolutiva aqui. Então ela é super interessante, pessoal, super legal. Assim como todos os Digimons Ancient, é extremamente poderosa. Então, como forma final dessa linha evolutiva, eu acho que ela se encaixa perfeitamente, tá bom? Então, pessoal, só para encerrar, obviamente quem ficaria aqui no final seria o próprio Susanomon, né? Porque ela foi um dos 10 guerreiros e eles todos se fundiram originalmente para estar formando o próprio Susanomon. Você vai estar vendo ele aí. Porém, eu não vou ficar explicando o Susanomon aqui muito porque ele basicamente não combina muito com toda essa linha evolutiva aqui. Apesar dele ser literalmente a fase final que ela chegaria, né? Então eu só vou estar citando ele aqui só para vocês lembrarem que ela também ajudou a fazer o Susanomon pela primeira vez. Então, super interessante, é aqui que essa linha evolutiva termina. Então, galera, é uma linha evolutiva super legal. Para quem gosta de Digimon Frontier, vai ser super legal saber um pouco mais sobre esses Digimons aqui, né? Mais uma vez, fica meio ruim a gente não ter algumas formas entre meios. É meio chato que a gente pense que eles podiam ter feito mais em Digimon Frontier, né? Todo mundo que é fã dessa temporada, assim como eu, né? Na minha opinião, é uma das melhores histórias que já foram contadas em Digimon e tem um dos melhores mundos digitais de tudo, né? Eles deviam ter aproveitado um pouco mais em certas partes, como nas linhas evolutivas para os Digimons, né? Porque normalmente naquela época eles eram apenas considerados formas espirituais, partes dos Digimons antigos, mas apenas 2 tiveram mais destaque, que no caso é o Flamon, que vai para o Agnimon, e o Strabimon, que vai para o Lobomon. Eles 2 foram os que tiveram mais destaque, enquanto os outros, como a própria Feirimon, não tiveram tanto destaque assim, e por isso eles tinham sim até mais formas, né? Como a Jet Silphimon, mas que não foram nem utilizadas na temporada, né? Infelizmente, né? E não foi criado, por exemplo, um nível inicial em Digimon para ela também e para os outros. Então, eu sei que fica meio estranho ter alguns espaços em branco, mas essa é a linha evolutiva que a gente tem, né? Quem sabe no futuro eles criem formas novas, quem sabe no futuro eles criem os outros Digimons para completar essas lacunas, né? Seria muito interessante, todo mundo espera que isso aconteça. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou só pedir que vocês deixem seus comentários aí sobre a Feirimon e sobre todas as evoluções colocadas nessa linha evolutiva. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também vou pedir que, se possível, mais uma vez, vocês deixem um like, vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho e, se você quiser se tornar membro do canal, clique no botão Seja Membro aí embaixo. Tá bom, dia escolhidos? Então, o canal tá com aparência nova, imagens novas, até a tela de final aqui do vídeo tá diferente, né, com arte nova. É super legal, tô super feliz de estar trazendo essas novidades para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, dia escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.